Você acredita que um único homem pode sacudir nações inteiras com oração e ousadia? Hoje, você vai conhecer a história de Morris Cerullo, um homem que começou órfão e sem nada. Ele pregou em mais de 90 países, viu cegos enxergarem, paralíticos andarem e multidões se entregarem a Cristo. Fique até o final, porque nesta história você vai descobrir não apenas milagres e cruzadas, mas o segredo de uma vida que caminhava tão próximo de Deus que nada parecia impossível. Morris Cerullo nasceu em 1931 em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Sua infância foi marcada por perdas profundas. Ainda menino, perdeu o pai, e pouco tempo depois, sua mãe também faleceu. Órfão tão cedo, ele foi enviado para um orfanato judeu, onde cresceu cercado por regras rígidas, solidão e uma sensação constante de vazio. O ambiente do orfanato não oferecia muito espaço para sonhos. Muitos meninos que ali viviam carregavam feridas que os acompanhariam pela vida inteira. Mas Morris não era como os outros. Ele tinha algo no coração que nem mesmo ele sabia explicar. Enquanto outros se entregavam à rotina pesada daquele lugar, ele começou a sentir dentro de si um clamor silencioso, como se uma voz chamasse por algo maior. Depois daquela visão marcante aos 14 anos, Morris Cerullo não conseguiu mais ser o mesmo. O fogo do chamado queimava em seu coração, e mesmo sem apoio de família, ele buscava cada oportunidade para aprender da palavra de Deus. Na juventude, conseguiu entrar em uma escola bíblica. Não foi fácil. Muitas vezes não tinha recursos para pagar seus estudos, mas contava que, milagrosamente, Deus sempre providenciava o necessário. Enquanto outros jovens da sua idade estavam distraídos com sonhos comuns, Morris passava horas mergulhado nas Escrituras e em oração. Era como se ele tivesse pressa de conhecer profundamente o Deus que lhe havia aparecido. Já nos primeiros anos de ministério, a marca de sua vida era a ousadia. Ele não aceitava viver um cristianismo de teorias. Para ele, ou Deus era real e agia no presente, ou não valia a pena pregar. Aos 17 anos, começou a pregar em pequenas reuniões. Seu estilo era simples, mas carregado de autoridade espiritual. Não demorou para que pessoas começassem a testemunhar curas, libertações e o mover sobrenatural em suas ministrações. Aquilo que ele havia experimentado em secreto na oração, agora se manifestava em público, atraindo pessoas sedentas. Logo, os convites para viajar surgiram. Jovem e inexperiente aos olhos humanos, mas cheio de fé, ele atravessou fronteiras e começou a anunciar o Evangelho em outros países. Na época, viajar para terras distantes não era algo comum para pregadores de sua idade. Mas Morris tinha convicção de que o Senhor o chamara para as nações. Ele enfrentava dificuldades, desde barreiras linguísticas até perseguições religiosas. Mas em cada lugar onde pisava, a mesma unção se repetia. Pessoas eram curadas, endemoniados eram libertos e multidões vinham aos pés da cruz. Era como se o céu confirmasse a cada passo que aquele órfão de Nova Jersey realmente havia sido separado por Deus para ser uma voz às nações. Foi nesse contexto, com apenas 14 anos de idade, que algo extraordinário aconteceu. Ele relatava que, em meio à sua angústia, teve uma visão sobrenatural de Jesus Cristo. O Senhor apareceu a ele de forma clara, chamando-o para ser um pregador do Evangelho às nações. Aquela experiência foi tão real que mudou completamente o rumo da sua vida. De órfão esquecido, rejeitado e sem perspectivas, nasceu ali um jovem convencido de que tinha um destino traçado pelo próprio Deus. Poucos acreditaram quando ele começou a compartilhar o chamado que recebera. Quem olhava para Morris via apenas um garoto franzino, sem recursos, sem família, sem apoio, mas dentro dele já ardia uma chama inatagável. Ele mesmo dizia mais tarde: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Esse encontro marcou o início de uma caminhada que o levaria a impactar milhões de vidas ao redor do mundo. E, ainda que naquele momento ninguém pudesse imaginar, ali começava a jornada de um profeta às nações.
Um homem que ousaria desafiar as barreiras da religião, da cultura e da incredulidade, levando a mensagem do poder de Deus aos 4 cantos da terra. Com pouco mais de 20 anos, Morris Cerullo já estava atravessando oceanos para cumprir o chamado que recebera ainda adolescente. Sua fé não conhecia limites, e sua ousadia em obedecer a Deus o levava a lugares onde poucos missionários ousavam ir. Ele não buscava conforto nem fama. Sua única preocupação era proclamar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Uma de suas primeiras grandes viagens foi para a Índia. Ali, diante da pobreza extrema e das tradições religiosas profundamente enraizadas, muitos acreditavam que um jovem pregador americano jamais teria algum impacto, mas Morris não se deixou intimidar. Em reuniões ao ar livre, pregava com paixão e, no final das mensagens, orava pelos enfermos com uma fé inabalável. Foi nesse tempo que começaram a surgir os primeiros testemunhos que marcariam seu ministério para sempre. Houve relatos de pessoas que chegaram carregadas em macas e voltaram para casa caminhando. Homens e mulheres cegos desde a infância testificaram que voltaram a enxergar. Multidões eram tomadas por um senso de temor e quebrantamento diante de tantas manifestações do poder de Deus. Ele não aceitava limites para o Evangelho, e isso chamava a atenção até dos líderes religiosos locais. Não demorou para que o nome de Morris Cerullo fosse conhecido além das fronteiras da Índia. Logo outros países começaram a abrir as portas. Na África, por exemplo, multidões se reuniam em campos abertos para ouvi-lo. E sempre o mesmo resultado se repetia. Milhares entregando suas vidas a Cristo, milagres acontecendo diante de todos e cidades inteiras sendo sacudidas pela mensagem do Evangelho. Foi nesse período que sua identidade ministerial se consolidou. Ele não era apenas um pregador, mas um profeta ousado, que acreditava que a oração e os dons do Espírito eram capazes de mudar destinos individuais e também a história de nações. A cada cruzada, a chama do avivamento se espalhava e Morris via diante de si a confirmação de que aquele encontro com Cristo, ainda no orfanato, não havia sido um sonho. Era o início de uma obra que tocaria o mundo inteiro. Quando Morris Cerullo chegou à África, a expectativa era grande. Muitos missionários já haviam pregado naquele continente, mas o que aconteceu nas campanhas dele foi algo que foi fora do comum. Milhares se reuniam em campos abertos, sob o sol escaldante, esperando ouvir a mensagem do Evangelho. Não havia tendas nem estruturas luxuosas, apenas um homem com uma Bíblia na mão e a convicção de que Deus faria milagres. Foi na Nigéria que ocorreu um dos testemunhos mais marcantes de sua trajetória. Durante uma cruzada, uma mulher cega desde a infância foi trazida pelos familiares. A multidão observava em silêncio quando Morris impôs as mãos sobre ela e declarou a cura em nome de Jesus. De repente, aquela mulher começou a gritar, dizendo que conseguia ver o sol pela primeira vez. O impacto foi tão grande que o povo caiu de joelhos, chorando e adorando a Deus. A notícia correu pela cidade e nas noites seguintes, as multidões se multiplicaram. Na América Latina, o mesmo poder se manifestava. Em Porto Rico, por exemplo, testemunhos relataram que, enquanto ele pregava sobre arrependimento, uma presença tão forte tomou o lugar que milhares começaram a chorar ao mesmo tempo. Não foi necessário um apelo longo ou elaborado. Sem que ninguém os conduzisse, homens e mulheres se ajoelharam espontaneamente, clamando por perdão. No México, uma menina surda-muda desde o nascimento foi levada à reunião. Após a oração, diante dos olhos da multidão, ela começou a emitir sons e, pouco depois, pronunciou suas primeiras palavras. Aquela noite ficou registrada como um marco de fé e muitos dos que estavam presentes nunca mais se esqueceram. E foi nesse tempo que começaram a surgir os relatos que circulavam de boca em boca. Dizem que em algumas cruzadas, a atmosfera era tão carregada da presença de Deus que pessoas a dezenas de metros de distância, até mesmo fora do campo de reunião, eram tomadas por convicção de pecado e caíam prostradas. Outros comentavam que, em hotéis onde ele ficava hospedado, empregados e até seguranças eram impactados simplesmente ao passar próximos ao quarto em que ele orava.
Seja nos testemunhos comprovados, seja nos relatos que ecoavam como histórias lendárias, uma coisa era certa: a vida de Morris Cerullo carregava a marca inconfundível de alguém que andava na autoridade do Espírito Santo. Morris Cerullo entendia que milagres em massa e multidões convertidas eram apenas parte do chamado. Seu coração ardia por algo ainda maior: levantar obreiros locais que pudessem continuar o trabalho quando ele já não estivesse presente. Ele repetia que não queria apenas eventos, queria nações discipuladas. Foi assim que nasceu sua paixão por treinar líderes. Em cada país onde pregava, procurava reunir pastores, missionários e jovens cristãos. Passava horas ensinando sobre fé, oração, dons espirituais e autoridade no Espírito Santo. Muitas vezes, antes das cruzadas noturnas, ele realizava conferências pela manhã, onde milhares de obreiros se sentavam para aprender. Ele não apenas pregava sobre milagres, mas ensinava como andar em intimidade com Deus para que o mesmo poder fluísse através deles. Testemunhos surgiam dessas escolas de treinamento. Homens e mulheres simples, antes sem confiança em si mesmos, começaram a pregar com ousadia, orar por enfermos e ver resultados extraordinários em seus ministérios locais. Para Morris, isso era ainda mais importante do que os milagres públicos, porque significava que a chama estava se espalhando. Dizem que em alguns desses encontros de treinamento, a presença de Deus era tão forte que centenas caíam de joelhos chorando sem que ele precisasse dizer nada. Apenas uma atmosfera de glória tomava conta e muitos saíam dali completamente transformados. Essa visão o levou a fundar centros de treinamento e até mesmo uma escola bíblica com alcance internacional. Seu objetivo era claro: um exército de homens e mulheres cheios do Espírito, levantados em todas as nações. Ele acreditava que a estratégia de Deus para o fim dos tempos não era a ação de um homem sozinho, mas de uma geração inteira que soubesse carregar o fogo. Com isso, seu ministério deixou de ser apenas o de um evangelista que realizava cruzadas. Ele se tornou um pai espiritual, multiplicando unção, sabedoria e coragem na vida de milhares de líderes espalhados pelo mundo. Se havia um segredo que sustentava a vida de Morris Cerullo, esse segredo era a oração. Ele mesmo dizia que não podia subir a um púlpito se antes não tivesse se quebrantado diante de Deus. Para ele, a oração não era apenas preparação, mas a própria essência do ministério. Muitos que trabalharam a seu lado relatavam que ele passava horas de joelhos antes das cruzadas. Havia dias em que ele cancelava compromissos e reuniões administrativas, simplesmente porque sentia que precisava permanecer em intercessão. Sua dependência da direção do Espírito Santo era absoluta. Ele buscava discernimento não apenas para pregar, mas até para o momento exato de orar pelos enfermos ou liberar uma palavra profética. Não era raro que em seus quartos de hotel o ambiente se tornasse tão carregado da presença de Deus que quem entrava sentia imediatamente algo diferente. Há testemunhos de funcionários que, ao entrar para arrumar o quarto, se emocionavam ou até mesmo caíam em lágrimas, sem entender o porquê. Dizem que em determinados períodos ele chegava a orar a noite inteira antes de uma grande reunião. Alguns comentavam que podiam ouvir sua voz clamando intensamente atrás das portas fechadas, como se estivesse travando batalhas invisíveis. E quando aparecia diante da multidão, era como se o peso da glória de Deus já o acompanhasse. Essa disciplina no secreto explicava a autoridade que carregava em público. Seus sermões não eram apenas palavras bem construídas, mas declarações inflamadas por uma vida moldada na oração. Ele cria que não bastava conhecer a Bíblia intelectualmente. Era necessário conhecê-la no altar, onde a letra se tornava vida e o Espírito trazia poder. Foi essa devoção inegociável ao secreto que o fez andar em ousadia, pois, para Morris Cerullo, todo milagre, toda conversão e cada manifestação sobrenatural tinham apenas uma raiz: o tempo que ele passava sozinho com Deus. Os dons espirituais fluíam na vida de Morris Cerullo de maneira impressionante. Ele não apenas falava sobre milagres, ele os vivia. Seus encontros eram marcados por uma atmosfera carregada de expectativa, e muitos testemunhavam ter recebido curas físicas e libertações profundas em suas reuniões. Era comum que no meio da pregação ele interrompesse e dissesse: "O Senhor me mostra alguém que está sendo curado agora."
e pessoas se levantavam, testemunhando dores indo embora, órgãos sendo restaurados e até diagnósticos médicos sendo revertidos. Entre os relatos mais marcantes, dizem que em certa cruzada, um homem, surdo de nascença, começou a ouvir quando Morris impôs as mãos sobre ele. O auditório inteiro explodiu em louvor, e aquilo fortaleceu a fé de todos. Em outra ocasião, um jovem, condenado a viver em cadeira de rodas, levantou-se diante de milhares de pessoas, caminhando sem apoio, algo que até hoje muitos lembram como um sinal da intervenção divina. Mas não eram apenas curas físicas, havia também palavras de conhecimento e discernimento. Testemunhas relatam que Morris revelava detalhes da vida de pessoas que ele nunca havia visto, expondo pecados ocultos ou encorajando com mensagens específicas que traziam lágrimas de arrependimento. Ele mesmo dizia que não era ele, mas o Espírito Santo que revelava. Dizem que em determinados momentos, antes mesmo de impor as mãos, a presença de Deus era tão forte que pessoas caíam no chão como se uma onda invisível tivesse passado por elas. Para alguns, isso parecia estranho. Para outros, era a confirmação de que o poder de Deus estava ali de forma incontestável. Para Morris Cerullo, tudo isso não era espetáculo, mas demonstração do amor de Cristo. Ele constantemente lembrava: milagres não são para glorificar o homem, mas para anunciar que Jesus ainda vive e reina. À medida que os anos avançavam, o ministério de Morris Cerullo tomou proporções globais. Ele não se contentava em pregar apenas nos Estados Unidos. Seu coração queimava pelas nações. Sua ousadia o levou a pisar em lugares onde o evangelho era proibido, e em muitos casos ele arriscou a própria vida para anunciar Cristo. Dizem que em países da Ásia, onde os cristãos eram perseguidos, ele realizava encontros quase secretos. Mesmo assim, centenas compareciam, famintos pela palavra. Em alguns desses momentos, soldados chegaram a cercar os locais, mas milagrosamente nada aconteceu, como se uma barreira invisível os impedisse de interromper o culto. Na África, milhares se reuniam em campos abertos, onde milagres eram testemunhados aos montes. Homens, mulheres e crianças corriam para a frente, declarando que haviam sido curados instantaneamente. O impacto era tão grande que cidades inteiras eram transformadas e igrejas locais experimentavam crescimento repentino. Na América Latina, suas cruzadas reuniam multidões tão grandes que parecia impossível contar. Relatos de libertações espirituais eram constantes, e muitos afirmavam que ali sentiram o toque de Deus de uma forma que nunca haviam experimentado antes. Em algumas viagens, Morris enfrentou prisões e ameaças, mas sua resposta era sempre a mesma: se Deus me chamou, Ele é fiel a me guardar até cumprir o propósito. Essa convicção lhe dava uma coragem incomum e servia como inspiração para líderes locais que muitas vezes viviam o evangelho em meio à perseguição. Dizem que em certa ocasião, no Oriente Médio, um grupo de líderes religiosos tentou impedir suas reuniões, mas surpreendentemente, um deles acabou sendo alcançado por uma cura inesperada e, em segredo, pediu para ouvir mais sobre Jesus. Esse episódio, ainda que contado de boca em boca, reforça o quanto seu ministério alcançava até os corações mais improváveis. Morris Cerullo não via barreiras geográficas, políticas ou culturais. Para ele, o mundo inteiro era campo missionário, e cada nação precisava experimentar o poder transformador do Espírito Santo. Se havia algo que distinguia Morris Cerullo de muitos evangelistas de sua época, era sua paixão por levantar outros para a obra de Deus. Ele nunca quis apenas multidões reunidas diante de si. Sua visão era formar um exército de homens e mulheres cheios do Espírito, capazes de dar continuidade ao mover em cada nação. Foi assim que nasceram suas famosas escolas de ministérios, onde milhares de pastores, evangelistas e líderes cristãos foram treinados ao longo das décadas. Nessas escolas, não se tratava apenas de ensinar teologia, mas de transmitir vida, unção e ousadia na vida de milhares de líderes espalhados pelo mundo. Muitos testemunhavam que saíam dali marcados para sempre, com um novo fogo em seus corações. Para Morris, aquilo era a verdadeira prova de que o Espírito Santo era o verdadeiro mestre. Em diversas nações, líderes conhecidos hoje começaram a caminhar a partir do impacto direto de suas ministrações. Ele acreditava profundamente que a maior herança que ele poderia deixar não eram apenas livros, vídeos ou lembranças, mas vidas transformadas e capacitadas para multiplicar o Evangelho. Uma de suas frases mais marcantes era: "Não estou aqui para entreter multidões, estou aqui para equipar guerreiros." Na África, por exemplo,
Muitos dos grandes pregadores que marcaram avivamentos regionais deram testemunhos de terem sido influenciados pelos treinamentos de Cerulo. Na América Latina, milhares de jovens foram levantados para missões através das conferências e materiais que ele distribuía incansavelmente. Ele entendia que o evangelho não era um evento, mas uma chama que precisava ser repassada de geração em geração. Assim, dedicou sua vida a transferir aquilo que havia recebido em oração, lágrimas e experiências sobrenaturais. Dizem até que em algumas ocasiões, ao impor as mãos sobre jovens obreiros, eles caíam ao chão e horas depois ainda estavam cheios da glória de Deus, incapazes de se levantar como se o próprio céu estivesse os revestindo para a obra que fariam no futuro. Morris sabia, os dons que recebeu não eram apenas para ele, mas para toda a Igreja de Cristo. Seu propósito era preparar uma geração que continuasse a avançar quando ele já não estivesse mais presente. Morris Cerulo partiu para a eternidade em 2020, deixando um legado que ultrapassa fronteiras e gerações. Mas seu ministério não se encerrou com sua morte. Ele havia plantado sementes que continuariam a florescer em cada continente, em cada igreja e em cada vida que ele tocou. Ao longo de quase 80 anos, ele pregou para milhões, testemunhou incontáveis milagres, treinou milhares de líderes e manteve uma vida de oração intensa, secreta e constante. Sua ousadia em caminhar onde poucos se atreviam, sua fé inabalável diante de perseguições e obstáculos e sua dedicação em formar outros para continuar o avivamento fizeram dele uma referência mundial do evangelismo pentecostal. Dizem que mesmo nos anos finais, sua presença continuava marcante. Pessoas relatavam que ao vê-lo orar ou falar sobre Deus, sentiam uma autoridade espiritual tão intensa que era impossível não ser impactado. Alguns líderes que trabalharam próximo a ele afirmavam que basta lembrar de seu semblante e ouvir suas palavras para sentir novamente o fogo que ele carregava. O legado de Morris Cerulo é um convite à ousadia, à oração e à entrega total. Ele nos lembra que Deus ainda escolhe os improváveis, unge os quebrantados e faz grandes coisas através de vidas rendidas ao Espírito Santo. Seu exemplo desafia a Igreja a não se contentar com o comum, mas a buscar a manifestação do poder de Deus em cada palavra pregada, em cada oração intercedida e em cada vida transformada. Mesmo depois de sua partida, o impacto de sua vida continua vivo, em cruzadas, escolas de ministério, líderes treinados e nas histórias de milagres que ainda ecoam pelo mundo. Morris Cerulo mostrou que, quando se anda com ousadia, em intimidade com Deus e com a vida inteira entregue à oração, não há limites para o que o Senhor pode fazer através de você.